Bom, boa noite para todos. Eu esqueci só de trocar o número do módulo aí. Não é módulo 5, é nosso módulo 3, Sistema Nervoso e Sensorial. É a nossa primeira aula do Sistema Nervoso e Sensorial. É o nosso terceiro módulo. Essa aula eu dividi em esse módulo eu dividi em 3 aulas. Se a gente perceber que está muito corrido, vocês podem me avisando que eu vou parando um pouquinho, que eu prefiro que fique bem entendido, e aí qualquer coisa vocês vão me dando um toque, e eu vou diminuindo o pé aqui na situação, tá bom? Sempre vocês vão ver esse slide dizendo que a doença psicossomática é aquela que não é exclusivamente somática, que nós não estamos aqui para julgar, que nós estamos aqui para tentar ajudar aquelas pessoas, tentar ajudar as pessoas que querem melhorar, as pessoas que querem entender o que está acontecendo com elas. E é para isso que a gente está aqui. Todo mundo? Paulinha e Melissa. Beleza? Bom, vamos falar do sistema nervoso. O sistema nervoso é um conjunto formado por ligações de nervos e órgãos do corpo, com a função de captar informações, mensagens e demais estímulos externos, assim como também respondê-los, além de ser o responsável por comandar a execução de todos os movimentos do corpo, sejam eles voluntários ou involuntários. Por isso que muitos dos problemas que nós veremos nesse módulo vai falar de problemas como Alzheimer, como esclerose, como Parkinson e coisas do tipo. Por quê? Porque é tudo comandado pelo nosso cérebro, pelo sistema nervoso central. Eu acho essa foto altamente intrigante, assim, me dá um pouco de agonia de olhar para ela. O sistema nervoso, entre as principais funções deste sistema, está o controle e comando de todos os outros sistemas fisiológicos do corpo, como o respiratório, o cardíaco, o digestivo e etc. Tudo vai passar pelo sistema nervoso. Então, assim, ele é o que aciona, ele é o que dá o comando, onde a coisa acontece. Mais um. Então, o sistema nervoso ele é fundamental para que a gente tenha todos os outros sistemas funcionando. Graças ao sistema nervoso, as pessoas são capazes de identificar, interpretar e armazenar todos os estímulos externos. Cheiro, gosto, som, toque, imagem e tudo mais. E interno, por exemplo, a sensação de fome, por exemplo, que recebem. E também a sensação de ansiedade, sensação de nervoso, medo e todas as outras emoções. Está tudo relacionado no sistema nervoso central. E cada um, às vezes, vai acionar uma parte do cérebro. Mas esse é um assunto lá para o terassoma. Não é do homeossoma, mas tudo bem. Então, nós temos uma organização do nosso sistema nervoso. Nós temos o sistema nervoso central, onde a gente vai lidar com o encéfalo e a medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, onde a gente vai ter os nervos cranianos, os gânglios nervosos e os nervos raquidianos, onde faz toda essa ramificação. Os dois vão funcionar em perfeita harmonia. Mas, dependendo do problema, ele pode estar no sistema nervoso central ou no sistema nervoso periférico. Óbvio que o sistema nervoso central, ele é mais importante no sentido de ter uma hierarquia muito maior. Quando nós estamos falando, por exemplo, de miasma, nós estamos colocando como o sistema nervoso central essa necessidade dele estar funcionando perfeitamente. Então, nós estamos falando de uma coisa de muito alta hierarquia. Precisa ser resolvida imediatamente para que a gente possa ir levando esse adoecimento para as partes mais periféricas do corpo, para que consiga resolver os problemas que possam acontecer. E são os problemas mais difíceis de tratar, diga-se de passagem. Por quê? Porque são muito profundos, estão em órgãos, assim, muito importantes. Eu gosto muito desse quadrinho. Tem mais alguém querendo entrar? Não, né? Tá todo mundo aí. Eu gosto muito desse quadrinho porque ele explica direitinho o sistema nervoso central, que está o encéfalo e a medula, que são protegidos pela caixa craniana e a coluna vertebral, respectivamente, que a gente viu naquela figurinha.
recebe, analisa e integra todas as informações. Então, assim, é o centro inteligente, sem você precisar raciocinar, do seu corpo. E o sistema nervoso periférico, onde tem os nervos, gânglios e terminações nervosas. Eles são revestidos ou protegidos por tecido ósseo. Eles, aliás, me perdoe, volta, eles não são revestidos por tecido ósseo, como acontece, por exemplo, com a caixa craniana, que protege o cérebro, e a medula, né? Que tem a medula que protege o sistema nervoso central. Carrega informações dos órgãos para o sistema nervoso central. Então, eles trabalham em harmonia. Tudo que acontece lá no seu dedinho mindinho, tipo hoje, que eu fui ralar o negócio e ralei o dedo. Faz parte do processo. E aí, essa dorzinha, ela foi interpretada lá no meu sistema nervoso central, mas foi levado como uma informação do sistema nervoso periférico para lá. Ele é subdividido em somático e autônomo. No sistema nervoso somático, do sistema nervoso periférico, nós temos relação com o meio externo e movimentos voluntários. Vou dobrar o braço. Dobrei o braço. Então, quando você vai fazer, por exemplo, exercícios físicos, você está usando um sistema nervoso periférico, mas para que todo o conjunto fique saudável. E a relação com o meio interno e movimentos involuntários ou inconscientes. Respirar, coração bater, circulação sanguínea, são coisas que você não controla. Você pode interferir com a forma como você lida com as coisas do mundo, mas você não controla, não é uma coisa... A respiração você ainda controla até certo ponto, né? O batimento cardíaco já não conscientemente. E o sistema nervoso autônomo, que é subdividido em parasimpático, chat, alguém mandou alguma coisa? Não? Subdividido em simpático e parasimpático. E vamos entender aqui o parasimpático e o simpático. Se o parasimpático contrai a pupila, o simpático dilata. Se o parasimpático estimula a salivação, o simpático inibe a salivação. No parasimpático, reduz os batimentos cardíacos, no simpático, relaxa os brônquios. Eu sempre vou ter uma dualidade. E vocês vão perceber essa energia no nosso corpo em vários momentos. Tudo existe uma dualidade. Então, contrai o brônquio, relaxa o brônquio. Estimula a atividade de estômago e pâncreas. O outro acelera os batimentos cardíacos. Estimula a vesícula biliar, estimula a liberação da glicose pelo fígado. Estimula a atividade, inibe a atividade do estômago e do pâncreas, contrai a bexiga, relaxa a bexiga, promove a ereção. Então, nós temos várias situações em que acontecem em um e no outro, e eles são duais. Um faz, o outro desfaz, para que a coisa possa funcionar de um jeito legal. Então, existe uma completude entre os dois. Opa! No sistema nervoso, o corpo celular contém um núcleo, que é a maior parte do citoplasma. Então, aqui eu estou falando da célula nervosa. Eu tenho os dendritos, que é o prolongamento muito ramificado do corpo celular. Tem o axônio, que é essa parte comprida, né, do nosso neurônio, que é um prolongamento de diâmetro mais ou menos constante, acaba numa arborização terminal, que é a arborização terminal, que eles também chamam de árvore do neurônio, que é uma unidade funcional do sistema nervoso. Os neurônios comunicam-se através de sinapses, que são sinais muito rápidos. Por eles propagam seus impulsos nervosos. Anatomicamente, o neurônio é formado por dendrito, corpo celular, axônio e arborização terminal. A transmissão ocorre apenas no sentido dendrito ao axônio. Não ocorre ao contrário. A sinapse. Então, nós temos ali, essa figurinha é bem interessante e é complicado quando no online eu não tenho como passar a mão na figurinha para explicar para vocês. Mas vamos acompanhar aqui, ó. Eu tenho um neurônio e eu tenho essa parte mais gordinha do neurônio, que é o que a gente falou aqui, ó, do corpo celular.
Então, esse corpo celular, ele tem os dendritos, que são essas partezinhas, essas ramificações, junto desse gordinho, né, que você consegue identificar. E eu tenho o axônio, que é essa prolongação aqui, ó. Tem uma prolongação que vai se ligar a um outro neurônio. O que acontece quando ele se liga? Porque, na verdade, ele não encosta, como está lá na figurinha. Eles não se entrelaçam, eles ficam próximos. O que acontece é que existe uma energia, tá? Que é enviada de um para o outro, um sinal, um impulso elétrico, e o neurônio, ele transmitiu aqui do corpo celular via axônio. Ops. Então, ele foi do corpo celular via axônio, e esse impulso elétrico, ele passa para o outro neurônio, mas ele não encaixa, ele não chega e encaixa como chave de fechadura, não. Ele fica um pouquinho distante, e isso acontece no meio cerebral, que nós vamos entender o que tem aí para ajudar com que isso aconteça, ok? Então, aqui a gente tem o receptor e nós temos os transmissores, os neurotransmissores. E aí acontece essa sinapse. Existe essa vesícula cheia de neurotransmissores e a sinapse ele tem esse espaço que é necessário para que ocorra esse movimento. Ai, meu Deus. Vamos lá. Sistema nervoso. Alguém escreveu alguma coisa, por um acaso? Não. Tudo certo, ninguém mais querendo entrar. Sistema nervoso. Vamos avaliar isso nessa parte emocional, sabe? Nessa parte somática mesmo. É a mais elevada instância da instituição corpórea. Quando eu estou falando de cérebro, gente, eu estou falando de algo extremamente grande. Eu estou falando de comando geral. É um lugar do entendimento e da razão. Quando eu tenho qualquer lesão a nível cerebral, eu perco a condição de julgamento e de escolhas. Então, todos os problemas que vêm nessa área, nós temos que pensar muito em perda de controle. E essa perda de controle pode significar, muitas vezes, o não querer esse controle. Uma negação desse controle. Por quê? Porque muitas das doenças que nós vamos ver aqui, elas podem ser, inclusive, autoimunes. Muitas vezes fala assim, não se sabe a causa, não se sabe. Emocionalmente, quantas pessoas a gente já viu com Parkinson, que eram extremamente controladoras, com Alzheimer, que falaram a vida inteira, eu quero esquecer isso, eu não quero mais viver isso. E a pessoa foi dando ordens ao cérebro dela, foi dando ordens, até que ela conseguiu com que isso acontecesse. O governo central, que administra tudo no nosso corpo, é o cérebro, é o sistema nervoso, é o hardware para o intelecto. Então, assim, nós vamos ter problemas diversos no cérebro, onde a gente vai perceber que esse controle ele se perdeu. Qual é o nosso grande problema, por exemplo, quando a gente está vivendo uma situação como essa de caos no nosso país? Nós estamos, muitas vezes, sem controle, sem um cérebro, sem alguém para nos guiar. Por quê? Porque nós, enquanto países, por exemplo, tem quem manda e tem quem obedece. Então, se a gente percebe essa falta de controle, nós vamos entrar numa desordem. Isso acontece no nosso corpo. Sabe por quê? Porque o nosso corpo, muitas vezes, começa a sofrer quando percebemos que não há controle, que eu não sei o que fazer. Aí o seu coração começa a bater de forma descompassada, você começa a ter problemas degenerativos, você começa a ter dores musculares, você começa a ter tensão, você começa a não dormir. Por quê? Porque faltou controle. E a gente não pode entender esse controle como um adoecimento da psicose. Nós estamos falando desse controle de uma forma inteligente, inclusive de economia de energia, de dizer, não, isso eu vou me preocupar, isso não. Muitas vezes a gente vai ter que dizer, não, eu não vou esquentar a cabeça com isso. E olha como isso é complicado, é difícil para nós nesse momento que estamos atravessando, né? No tronco cerebral está a coordenação mais primitiva, porque nós estamos falando de um cérebro reptiliano. E esse cérebro reptiliano, ele é instintivo, ele toma decisões, ele faz as coisas, pá, escolheu e já foi. Sabe? E depois você começa a justificar o que o cérebro reptiliano escolheu.
Mas muitas vezes nós tomamos essas decisões assim, sem pensar. Se você acha que você pensa para tomar decisão com o cérebro reptiliano, esqueça. Isso não é fato. O fato é que você toma decisões, que é aquela decisão do impulso, e depois você começa a fazer justificativas para a decisão que você tomou. Aí você fala, não, mas eu raciocinei. Não, você arrumou justificativas e está tudo bem. Não quer dizer que foi a escolha errada que você fez. Mediar, comandar, regular, produzir e transmitir. Todas essas funções são do sistema nervoso. Nós precisamos mediar os nossos próprios conflitos. Nós precisamos comandar o nosso corpo para funcionar bem. Regular, produzir e transmitir as informações que precisamos para que a gente consiga atravessar momentos complicados, sejam eles no trabalho, sejam eles na família, sejam eles em sociedade, seja em qualquer lugar. Seja numa situação, por exemplo, de um assalto, que você precisa tomar a decisão. Se você fica, se você corre, se você reage, se você vai conseguir raciocinar e fazer exatamente o que é aconselhado, né, pela polícia, inclusive. Ai, gente, arranquei meu negócio sem querer. É o lugar central da soberba ou da vergonha. E aí a gente começa a pensar, soberba? Claro. Gente, você quer coisa mais vaidosa do que a inteligência? Olha, existem formas de você controlar as pessoas. Uma é o poder financeiro. 2, poder da força. 3, poder da inteligência. Porque aí é o centro da manipulação. E isso acontece aqui, no âmbito cerebral. E essas pessoas manipuladoras, se você observar, são extremamente inteligentes. O que a gente tem que começar a observar? Essa inteligência, ela é voltada para o bem? Ela é boa? Ela está sendo utilizada como um bom instrumento? Ou a própria pessoa tem culpa de utilizar essa inteligência para algo ruim e depois fica com culpa, fica com vergonha do que ela fez e começa a degenerar por si mesma? Quantas pessoas eu já atendi que já me disseram isso? Ou ainda alguém comanda ou faz isso por elas e elas simplesmente falam, não vou querer comandar mais. Eu tenho quem faça as escolhas por mim. Se eu faço uma escolha, ninguém respeita. Eu já vi muito idoso fazer isso. Às vezes até pessoas jovens. Eu escolho uma coisa, ninguém respeita. Eu quero fazer tal coisa, ninguém respeita. A minha palavra não é ouvida. Em determinado, o que eu faço? Eu não preciso mais de comando. Então, exploda-se o comando. É preferível ser comandado. Por quê? Porque as minhas escolhas não são respeitadas. Isso a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que estão à nossa volta. Gente, desculpa, porque tem um gato dengoso aqui embaixo de mim. Não é efeito sonoro aí, não. Alzheimer. Vamos às primeiras doenças. Doença de Alzheimer. O alemão, que todo mundo teme. Meu irmão ainda brinca comigo. Meu irmão fala assim, Patrícia, você vai atender até quando? Você precisa ter um projeto. Eu falo, eu vou atender até o dia que o alemão deixar, gente. Enquanto eu conseguir ter, sabe, um bom discernimento, enquanto eu conseguir fazer as coisas numa boa, eu vou fazer. Então, assim, se Deus quiser, o alemão não vai chegar nunca, tá muito distante mesmo, e vamos ficar de boa. Gente, tem alguém me dando um pilinho aqui que não tô gostando, mas vamos lá. É um transtorno neurodegenerativo, progressivo e fatal, que se manifesta pela deterioração cognitiva e da memória, comprometimento progressivo das atividades de vida diária e uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais. A doença instala-se quando o processamento de certas proteínas no sistema nervoso central começam a dar errado. Muitas vezes, a doença se instala também pela falta de uma alimentação adequada, por acúmulo de metais no nosso cérebro, isso acontece muito, principalmente o alumínio. Tanto que é uma medicação muito usada para Alzheimer, é a alumina.
Então, assim, a gente precisa estar bem atentos, tá? Nessa causa. Hoje em dia, a gente tem um volume muito grande de Alzheimer. Surgem, então, fragmentos de proteínas. Eu estou só vigiando aqui se alguém estava pedindo para entrar ou não. Nem chat, ninguém falou nada. Ok. Surgem, então, fragmentos de proteínas mal cortadas, tóxicas, dentro de dos neurônios e nos espaços que existem entre eles. Quando a gente vê lá o neurônio, essa figurinha aqui dá para a gente ver bem. Não tem um espaçozinho entre eles? Esses fragmentos de proteína se instalam no meio. E aí, quando vai acontecer a sinapse, né? Aquela fenda sináptica está com alguma coisa ali no meio. E a informação não é passada. Então, eles estão distantes, só que tem uma obstrução. E aí a informação não chega. Como consequência dessa toxicidade, ocorre perda progressiva dos neurônios em certas regiões do cérebro, como o hipocampo, que controla a memória, e o córtex cerebral, essencial para a linguagem, o raciocínio e a memória, reconhecimento de estímulos sensoriais e pensamento abstrato. A gente tem que tomar cuidado para a gente não confundir o Alzheimer com a senilidade propriamente dita. Porque a pessoa esquece qualquer coisa, aí o povo, tá com Alzheimer. Não, espera, essa doença ela é bem definida, as coisas são organizadas, existem exames capazes de perceber essas proteínas tóxicas e ver essa progressão da doença, tá? A senilidade, ela ocorre sim, é normal, uma máquina, como o nosso corpo, ele tem um limite de tolerância para várias, né, para a idade, para tudo que passa, e é natural que na senilidade a pessoa já comece a repetir as coisas, assim como acontece na infância. Né? Eu me lembro uma vez, minhas filhas eram um pouco menores e viajando de carro com a minha mãe. O problema é que a gente nunca faz viagens muito pequenininhas, e a gente andou bastante nessa época. E a minha mãe, volta e meia, contava a mesma história. Minha mãe não é tão idosa assim, minha mãe vai fazer 70 anos agora. E aí a minha filha falou assim, vovó, você já contou essa história 2 vezes. Aí ela, eu já contei? Aí eu falei, não, mãe, não contou não, a Luísa tá enganada, ela sonhou, tava dormindo. Aí ela quietou. Depois eu briguei com ela, eu falei, olha, quando você era criança, e vocês vão perceber que isso acontece muito nos extremos de idade. Quantas vezes uma criança assiste o mesmo desenho? Já pararam para observar? Porque quando a minha sobrinha era pequena, eu sabia as falas do Shrek de trás para frente, de frente para trás, do Chapeuzinho Vermelho. Minhas filhas, a mesma coisa. Então, eles veem a mesma coisa durante muitas vezes. Por quê? Porque aquilo vai fixando na memória deles. E eles riem nas mesmas partes. Então, assim, nos extremos de idade, nós temos esse tipo de comportamento. E a gente tem que entender que também tem uma coisa que é parte da idade. Não é porque a pessoa repetiu a mesma história que ela está com Alzheimer. Não, às vezes ela está com carência. E isso acontece muito na senilidade. A pessoa vai ficando mais velha, ela vai ficando mais carente mesmo. Vamos lá. Então, nos primeiros estágios da doença, a área afetada é o cérebro. E é justamente a que forma e guarda as lembranças. O paciente apresenta alterações de memória, na personalidade, aqui está a diferença da senilidade. Na senilidade não tem alteração de personalidade. Se a pessoa ela era doce, era tranquila, era meiga, ela continua doce, tranquila e meiga. E comprometimento das habilidades espaciais e visuais. Ela perde um pouco a noção. Então, ela começa a se bater, né? Por quê? Porque o cérebro ele já está começando a ser afetado. Depois surge a dificuldade para falar e realizar tarefas simples e coordenar movimentos. O doente passa a apresentar agitação e insônia e o problema é percebido pelos familiares mais atentos. Então, se descobre logo no começo, a gente consegue ter suplementações e medicações na medicina convencional que dão um certo suporte. Reversão de caso de Alzheimer, eu não conheço. Não na medicina tradicional, tá? O Alzheimer é uma das doenças que o Marcelo sempre fala aí da suplementação da B12,
que é utilizado, e da hipersuplementação de ômega 3. Ômega 3 para Alzheimer, gente, é top de linha. E tem que ser assim, hipersuplementação mesmo. Resistência à execução de tarefas diárias, incapacidade para planejá-las e executá-las, incontinência urinária e fecal, dificuldade para alimentar-se e deficiência nos movimentos das mãos. Eu já vi pessoas que estavam com Alzheimer, por exemplo, só um pouquinho, Marcelo, que tinham eu lembro de um paciente meu que ele falava assim, eu tenho que ir embora para casa para almoçar com a minha avó, porque ela tem Alzheimer, e não adianta pôr o prato na frente dela. Você tem que pôr o prato na frente dela, comer junto com ela e falar para ela mastigar e engolir. Senão ela vai colocar comida na boca. Se ela lembrar de colocar comida na boca, porque mesmo estando com fome ela não coloca, tem que falar mastiga, mastiga, agora engole. Porque senão ela não engolir. Só que essa senhora já faleceu. Estuda-se atualmente o cannabis medicinal fitoterápica. Exatamente, para as duas coisas. Estuda-se mesmo. Tem efeito? Não sei. Eu acho que isso ainda está em desenvolvimento. Não podemos ainda julgar, né? Assim, para todas as funções cerebrais, porque assim, o cannabis ele tem uma ação cerebral muito importante, e inclusive nessa lentidão e tudo mais. Eu nunca olhei a homeopatia do cannabis para esses problemas neurodegenerativos. É uma possibilidade. Na fase avançada, o doente geralmente fica restrito ao leito, não conversa, sente dor ao engolir e fica suscetível a infecções. A maior parte do córtex cerebral está tomada pelas placas de células nervosas mortas e o cérebro já está bem reduzido. Então, nesse momento, nós já temos dificuldade de quase tudo. Olha como essa imagem é interessante. Na fase inicial, a gente tem esses lapsos de memória. Então, eu tenho uma pequena parte do cérebro atingido. Então, tem os lapsos de memória recente, mudança de comportamento, senso de direção comprometido, você pede para ir para a direita, vai para a esquerda, atitude mais agressiva, fica com dificuldade de fixar informações novas e teimosia. Não se prenda só à teimosia, tá? Nós estamos vivenciando a dificuldade com os idosos, que é mais fácil você colocar uma criança de castigo numa quarentena do que um idoso. É um negócio extremamente complicado. Então, assim, a teimosia faz parte também dos extremos de idade. E tem gente que nunca larga a teimosia e passa a vida inteira sempre teimoso. Paciência. Na fase intermediária, onde começa a tomar uma proporção maior no cérebro, existe uma perda de memória intensificada, uma repetição infinita de informações, estresse psicológico e depressão, agressividade quando contrariado e estranhamento constante da própria casa e dos pertences. Isso é natural. Agora, o estranhamento da própria casa e dos pertences também pode acontecer no caso da senilidade, do envelhecimento mesmo. Tinha uma senhora que eu conheci, ela já estava com quase 100 anos. E eu passei um tempão sem vê-la. Aí eu a encontrei num lugar público, né? E quando eu encontrei, eu fui lá dar um abraço nela, porque já tinha, acho que 1 ano que eu não a via. Aí quando eu a vi, oi, tudo bem? Fui lá e abracei ela me abraçou, aí ela, nossa, eu tô com tanta saudade de você, mas você não vai reparar, eu não sei quem você é. Aí ela falou, mas eu tô com saudade de você. Então, assim, emocionalmente tinha uma memória, ela sabia que estava com saudade de mim, quando ela me viu, ela viu que era um rosto familiar, que ela gostava, que ela queria bem, mas ela não lembrava o nome, de onde era, nada disso. Senilidade. Aqui, ela não teve o comportamento, por exemplo, agressivo, muito pelo contrário. Houve a questão a emoção foi despertada, a memória não veio, mas a emoção foi despertada. No caso do Alzheimer, não vem nem a emoção nem a memória. Então, existe um estranhamento. A pessoa ela muda muito, fica mais irritada mesmo. Manda as pessoas embora, né? Tem vários vídeos aí. Tinha um rapaz aqui em Brasília que... Eu não sei o que foi feito dessa senhora, eu parei de acompanhar os vídeos dele. Ele parou de trabalhar para ficar com a avó.
E a avó batia nele, que era uma coisa absurda. E ele brincava com ela, punha ela para dançar. E ela, quem é você? E não sei quem. E descia, pegava cabo de vassoura ele tinha que correr dela. E ele filmava e falava, gente, ela tá me batendo hoje, olha para isso. E ele cuidava com todo carinho. Mas por causa do Alzheimer, não tinha o reconhecimento. Aí era muito difícil, pela agressividade, de vez em quando ela fazia um cafuné nele, aí ele fazia vídeo. Gente, olha para isso. Ela tá me fazendo um cafuné. Aí ela, eu tô fazendo cafuné em macho, não. Tadinha. Por causa do Alzheimer. Então, assim, tem esse estranhamento e essa agressividade que é muito potente. Na fase grave, tem uma dependência física total. Não anda e quase não fala. Não reconhece ninguém, nem a si mesmo. Eu não sei se vocês já viram um vídeo de uma senhorinha com Alzheimer que se olha no espelho. E aí ela se olha no espelho e começa a falar com a pessoa no espelho. Ela não sabe que é ela. Então ela não tem noção. É o Alzheimer na sua fase mais grave. Aí ela começa a rir e fala, ah, bonita você. Você tá falando comigo e tal. Então ela não tem a noção de que ela tá falando no espelho. Surgimento de feridas muitas vezes acontece, principalmente porque fica acamada, né? E aparece as escaras e tudo que vem junto de uma doença de longo curso e grave. E aparecimento de infecções e a deglutição fica prejudicada. Então, muitas vezes aqui faz pneumonia, aspira, que são coisas bem graves dessas doenças.